gravar. Vou começar a gravar, então. Tá. Buenas tardes, depois de ver todas as dúvidas dos trabalhos, vamos então à classe de hoje, que vamos a ver o desenho de compensador de atraso. Me gostaria de saber se alguém leu o Ogata em relação a isso. Nadie? Diego leu? Né? Sebastião, não sei. Leu, sim? Entenderam? Sebastián Reis, ¿entendiste? Yo la verdad no tanto. Não tanto. No tanto. Tá. Entendem para que serve o controlador de atraso? Alguém poderia me dizer para que serve o controlador de atraso? Para cumplir la condición de ángulo, pero del otro lado que el controlador de adelanto. Tá. Bueno, um general de ângulo, ou seja, o controlador de atraso me saca ângulo em vez de colocá-lo, não? Pero para que serve? Para que em general serve? Assim, que melhora? O transitório, o permanente, o error? El del atraso lo utilizan para mejorar el coeficiente de error. Para melhorar o coeficiente de error. Então, essa é a grande vantagem do controlador de atraso. Desculpa, estou botando lá a diapositiva cá. Ainda estamos aqui no que estávamos vendo na classe passada. Tá. Estão vendo lá em branco, não? Sí, profe. Sim, bem, tá. Pergunto porque às vezes não sei qual que vocês veem. Bem. Então, aqui tem um compensador de atraso, tá? Então, como nós outros vimos nas classes anteriores, o compensador de atraso, ele é um compensador que tem essa estrutura, não? O compensador de atraso é um compensador de atraso é um compensador que tem essa estrutura. Ele tem uma ganância, mais um polo, mais um zero, mais um polo. Sim? E qual é a diferença que temos acá? Que passa? O polo está aqui. O A é maior que B, não? Sim? Sí. Então, isso implica o quê? Que meu compensador de atraso, que tenho? Tenho o polo mais cercano à origem e o zero mais distante. Correto? Sim? Há algo que não falei na classe. Então, esse é um compensador de atraso. Sim? Então, aqui um compensador de atraso, leve. Tá? O que passa com o compensador de atraso? Ao agregar polo, o que é o meu sistema quando agrego polo? Um sistema que tem um polo, como é o lugar geométrico das raízes? Um sistema que tem um polo, o lugar geométrico é assim, não? Sim? O que passa agora quando eu tenho dois polos? Se cruzan como, o tienden como a enfrentarse. Eso Ou mismo. seja, o lugar geométrico das raízes, aqui o K é para menos infinito, aqui já não vai para menos infinito, não? E se coloco três polos... E se coloco Claro, três polos, o que vai passar? Uno de los polos va a tender al infinito y los otros se van a encontrar y van a Dois tender. polos vão tender a infinito, não? Claro. Não uno, assim. E o outro vai para menos infinito, sim? Ah, claro. Sí, sí, sí. Então, se o sistema, quanto mais eu agrego polo, mais o meu sistema tende a ser inestável, sim? Então, aqui, como você vê, o polo é mais dominante do que o zero. Quando eu boto aqui. O polo é mais dominante que o zero. Então, se para evitar que o polo seja muito dominante e leve o meu sistema, em general, o ângulo que eu coloco aqui é um ângulo pequeno, tá? Então, é um ângulo pequeno. Sim? Então, o ângulo entre o polo e o zero que eu agrego tem que ser um ângulo pequeno. Sim? No máximo de 0,5. De menos 0,5. Tá correto? Sim? Então, sempre a ideia que tenho vai ser o ângulo, e o ângulo aqui vai ser dado entre a relação. E o que é água cá? Simplesmente eu supongo que meu controlador, essa forma K, S, A, S mais B, é dado por essa forma. Sim? Então, a hora... Onde está? Onde está ubicado o zero? Em 1 sobre T. Onde está ubicado o polo? Em 1 sobre beta T. Tá?
E esse valor beta que colocamos aqui é o que vai multiplicar, se vocês veem aqui, calcula um módulo desse controlador. E calculamos e consideramos que Kc pode ser cercano à unidade, vai ser um módulo que garante, que amplia a ganância de erro estático, sim? Para meu sistema. Tá? Não sei se entendem esse conceito, porque qual é o objetivo do controlador de atraso? O controlador de atraso, o objetivo é, imagina que eu tenho meu sistema, esse é meu sistema, tá? Esse é meu lugar geométrico das raízes, aqui tem um polo, aqui tem outro, vou cambiar de color. Tá? Então, aqui tem meu lugar geométrico, sim? E meus polos dominantes são esses, tá? Imagina que o transitório do meu sistema está bueno, pero o erro a entrada rampa não está bueno. Então, o que deveria ser para melhorar? Deveria aumentar a ganância do erro, não? Se aumento a ganância do meu sistema em laço aberto, diminui o erro. Estão de acordo com isso? Entende isso? O erro a uma entrada rampa, como é? É 1 sobre KV, não? Sim? Sí, 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 sí. Sim? Então, aqui é o coeficiente de erro a uma entrada do tipo rampa, que é 1 sobre KV. Se eu coloco esse controlador acá como esse módulo, assumo que é muito cercano a 1, porque tenho a diferença entre aqui vai ser o beta, vou ter que a constante de erro estático vai ser 1 sobre KV sobre beta. Sim? E beta aqui é maior que 0. Tá? Beta é maior que 1, na verdade. Sim? Beta é maior que 1. Tá? Beta é maior que 1. Então, se beta é maior que 1, o que estou fazendo com esse erro? ¿Aumento ou diminuo quando aumento beta? Va a disminuir. Vai diminuir beta, sim? Então, beta é a razão que me permite... E pero o que está sendo com a ganância do sistema? A ganância do sistema vai estar relacionada com beta e vai, então, se aumentar a ganância de meu sistema. Tá claro? Então, essa é a ideia general do controlador de atraso. Tá? Essa é a ideia general do controlador de atraso. O que vou fazer aqui, vou explicar o algoritmo e vamos ver com um exemplo que eu creio que é mais fácil, tá? Então, passo para o desenho do compensador de atraso pelo método do lugar geométrico das raízes. É muito mais fácil deburrar o controlador de atraso usando o domínio da frequência, por Bode, sim? Pero acá é um algoritmo que apenas vocês têm que memorizar, entender os passos. Então, primeiro, grafico o lugar das raízes do sistema não compensado. Sim? E ubico os polos dominantes em laço cerrado, mediante os requerimentos do projeto. Ou seja, os laços dominantes no qual eu quero que passe meu sistema. Supongo a equação do compensador dada dessa forma. Tá? Simplesmente, aí uma relação dessa forma com a outra. Então, meu compensador é uma ganância S1 sobre T, S mais B, e aqui beta maior que 1. Me faltou colocar isso. Sim? Calcule a constante de erro estática que necessita meu sistema. Essa é uma constante de erro estática, uma entrada escalão. Essa é constante de erro estática, uma entrada rampa. Essa é uma constante de erro estática, uma entrada do tipo parábola. Sim? Recordam, não? E isso... Esse é o erro. ¿Sí? Eso no lo Este entendía, error. ¿por qué cambiaba? No entendí Ya, nada. ya. No, es que eso no lo entendía, que por qué iba cambiando esa, y claro, el error en É o erro diferentes estado entradas. estacionário para estado estável para cada uma dessas entradas. Sim? Ya. Tá? E que alguns livros chamam constante de erro estático. Pero é simplesmente isso, é o erro estado estacionário para uma entrada rampa, para uma entrada escalão ou para uma entrada parábola. Sim? E simplesmente calculo, colocando agora isso para a minha planta, vezes o controlador, vezes a planta. Sim? Então, a G de S do controlador vezes a planta e aplico o mesmo limite e vai me dar essa relação. Tá? E Kp é o mesmo que vocês calculavam antes. Kv e Ka são o mesmo que controlavam antes. Correto? É que aqui já está com compensador. Bem? Tá?
ubicar o polo do compensador cerca ao polo dominante e o zero do compensador cerca do polo. Tá? Então, primeiro que haga ubicar o polo. O erro, o calcular o erro vai me dizer o valor de beta. Tendo no valor de beta, eu elijo o polo do compensador, elijo onde deve estar o polo, então posso calcular o valor de t. Calculando t, posso calcular o valor do zero, sim? E calculo a Kc por a condição de módulo. E aí vai me dar, ao final, qual é o controlador necessário. O algoritmo não é complexo de entendê-lo, pero sim é melhor entendê-lo com exemplo. Alguma dúvida sobre isso? Perguntem, eu não os vejo, por isso, se tem Profe. dúvida, me perguntem. Profe, Diga. una consulta. En este caso, el atraso mejora el tiempo del transitorio. Não, vai melhorar o tempo, o erro. O que melhora o atraso é diminuir o erro. O transitório, a ideia é que deixe como está. Ah, ya. Tá? O transitório do sistema, ou seja, a resposta transitória, a ideia é que haja pouco câmbio e se usa em geral. Há casos que o controlador de atraso também se usa para melhorar o transitório. Pero isso não é o padrão. O padrão é que se use o controlador de atraso para melhorar apenas o erro. Sim? Ya. Tá? Essa é a grande aplicação. Então, se vamos fazer esse exemplo, na verdade é um exercício para o exemplo do Agata, no capítulo 6, desenhar um controlador para esse sistema, tá? De maneira que KV igual a 5 segundos. Se KV igual a 5 segundos, quanto é o erro que eu estou esperando em estado estacionário? O erro em estado estacionário é 1 sobre KV, então isso vai ser igual a quanto? A 0,2. A 0,2. Então, isso vai ser como a 0,2 segundos, não? Ese segundo a la menos uno es solamente errores como de tipeo. Não. É que KV está dando como segundo na menos unos. Tá? Ah, ya. É que vai ficar Ya, ya. segundo na menos uno e o erro vai ficar em segundos. Ya, ya. Tá vendo? KV é uma constante. Então, é por isso que aparece segundo na menos 1. Tá correto? Então, erro estado estacionário aqui vai ser igual a uma entrada. Se eu estou falando de KV, que tipo de entrada eu estou considerando acá? Rampa, Sentido rampa. estilo rampa, tá? Sim? Então, estou dizendo que o erro é uma entrada rampa, para esse sistema tem que ser igual de 0,2 segundos, tá? E quero que mantenha o mesmo comportamento transitório. O que implica o mesmo comportamento transitório? Que no Que me no cambie varíe. ni el... Eso mismo, lo mismo que voy a decir tú. Diga, pero no escuché. Por Diga. ejemplo, que no cambie el tiempo de asentamiento ni el sobrepico que tiene el sistema ya de por sí. Exatamente. Que não cambie, então, se for na prática, o fator de amortiguamento e a frequência natural, que estão relacionadas com o tempo de assentamento e, como tu dijo, o sobrepico, sejam os mesmos, sim? E isso implica o quê? Que os polos dominantes do meu sistema são muito similares aos polos dominantes que tenho agora. Estão de acordo comigo? Sim? Estão de acordo ou não? Sí, profe. Sim? Então, se miro esse sistema, se aqui digo que aqui é I, aqui é R, I sobre R vai me dar uma função de transferência em laço cerrado que vai ser assim, não? Porque em laço aberto, quais são os polos? 0, menos 1 y menos 2. Menos 1 e menos 2. Pero em laço cerrado, os polos vão ser esse. S é um quadrado, S vezes 1, S mais 1, S mais 2, mais 1,06. Estão de acordo? Sim? E esses polos, eu já tenho calculado aqui, se vocês calculam, isso vai me dar esse sistema. Vou colocar aqui, vou ser trampa, porque já tenho calculado. S, mais ou menos... Não. Perdão. Porque quando, às vezes, aperto coisas que não deveria.
S mais... se vocês podem, calculem aí, não? 0.3307 menos... Esse vai ser uma função de grado 3, não? Mas... mais ou menos 0,03, mais ou menos 0,58. 64 rota. S mais 2.3386, tá? Sim? Tá claro? Então, se eu calculo os polos desse sistema, esses são os polos em laço cerrado. Então, quais são os polos dominantes acá? ¿Cuáles son los polos dominantes? Los polos complejos. Los polos complejos conjugados são os polos dominantes, correto? Aqui eu botei simplificado, deveria ter colocado S mais e depois S mais de novo, pero vocês entendem minha notação, não? Então, os polos complejos conjugados são os polos dominantes de meu sistema, sim? Esses são os polos dominantes, correto? Então, o que quero? Quero que meu sistema em laço cerrado, o que devo ter acá? Os polos muito cercanos acá, sim? Aqui posso calcular o valor do fator o ômega n e o fator então, você calcula acá, eu vou pegar minha cola também, recordam que aqui isso deve ser igual a menos que se ômega n mais ômega d raiz de ômega d, não, ômega n raiz de 1 menos que c ao quadrado, sim? Tá? E se calculo isso e hago essa operação, eu vou ter que o fator de amortiguamento é aproximadamente de 0,49. 0,491, tá? Sim? Simplesmente equiparando isso, eu tenho que esses são os polos do sistema que devem satisfazer isso, não? Sim? Vou ter, então, que o fator de amortiguamento é igual a 0,491. Tá claro? Aqui não quedou bem. Sim? Então, se tenho que o meu sistema em laço cerrado deve ter um fator de amortiguamento de aproximadamente 0,491. Estão de acordo isso? Sim? Então, isso eu já sei que tenho que ter isso. Tá bueno, meu sistema funciona bem com esse fator de amortiguamento. O que tenho que melhorar? O que tenho que averiguar? Se satisfaz KV. Será que satisfaz KV? Que deveria ser acá? Calcular o KV do sistema, não? Qual é o KV do sistema? Hã? Calcular el límite del error. Não, o KV do sistema é o quê? É o limite quando S tende a zero de SG de S. Sim? Sim, sim. Sim? E isso vai me dar quanto? A ver. S por S, o S por S se corta cá, não? Então, isso vai me dar... KV vai ser igual ao limite quando S tende a zero, e eu vou ficar com isso, com 1,06 sobre S mais 1, S mais 2. Isso vai me dar quanto? 1,06 dividido por 2, não? Isso vai me dar quanto? 0,53. 0,53. 0,53. Tá. Se o KV é igual a 0,53, então meu erro estado estacionário a hora é igual a quanto? Isso é igual a quanto? 1 dividido por 0,53, isso é? 1,88. Profe, ese KB a mí me da 0.35. E por quê? A ver. 1,06 dividido por 2. Pero não é para esse sistema, é para o sistema em laço aberto. Você está aplicando para o lado cerrado ou está aplicando para o laço aberto? No, 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 la misma. Es que como tiende a 0, pensé que era dividido en 3. Não, porque aqui é 1 vezes 2, não? Aqui é uma multiplicação. Sí. Ya, ¿Ah? sí. ¿Sí? Sí, está bien. Tá vendo? Sim, 0,53. Então, aqui vai me dar quanto? 1,
La medida 1,89. 89. Ou seja, o erro é muito maior do que o erro que necessito, não? Porque o KV é muito menor do que o erro que necessito. Quantas vezes o KV é menor acá? De quantas vezes o KV é menor? O Três KV que vezes? tenho é menor. Quantas vezes eu deveria multiplicar para obter isso? 3 veces. O 10 veces. 10 vezes, não? Sim? Ah, sí. Então, se eu deveria, a razão entre eles seria 10. Então, se aqui me diz que mi beta que eu deveria escolher deveria ser 10. Sim? Por quê? Aí vamos aplicar a fórmula, não? Porque tenho o erro que necessito é 0,2. Sim? E o que tenho é 1 sobre 0,53 vezes beta. E isso vai me dar igual a quanto? Que beta vai ser igual a 1, 0,53 vezes 0,2. E isso vai me dar quanto? Hagam a conta. Isso vai me dar quanto? 9.43. Sim, então se posso dizer que meu beta vai ser aproximadamente 10. Tá correto? Sim? Ujú. Tá claro? Entenderam o raciocínio? Eu estou fazendo de maneira, não seguindo o algoritmo, mas estou fazendo de maneira, então, se o meu beta é 10. Se tenho o valor de beta, que devo agora? Ubicar os polos. Vamos a revisar parte por parte o que estamos fazendo, para ver se estamos fazendo bem, tá? Já estamos quase fazendo todo o controle. Então, se desenhar o controlador para que o sistema mantenha o mesmo comportamento transitório. O que é o primeiro passo? Desenhar, grafique. Então, aqui já vimos, aqui calculamos que o KV do original é quanto? O KV original é quanto? 0,53. Então, se não cumpre, não? Não cumpre. Então, se que de você aumentar KV? Tá? Isso é como um raciocínio que deveríamos fazer, que estávamos fazendo. O mesmo comportamento transitório, isso quer dizer que meus polos dominantes devem estar cercano aos polos dominantes que tinha. E isso me dá um fator de amortiguamento de aproximadamente 0,491. Sim? Tá claro? Então, essa é a informação que eu tenho do meu sistema. E daí chegamos à conclusão que devo desenhar um controlador de atraso, porque necessito aumentar KV e não mexer no transitório. Tá? Então, grafique o lugar das raízes do sistema não compensado e ubique os polos dominantes. Esse sistema não compensado, o que vai ter? Tem o quê? Tem 3 polos, não? Então, vai ter um polo aonde? Na origem, outro polo em -1 e outro polo em -2. Eu sei que esse polo vai ser acá, e acá eu vou ter um ponto, sim? E vou ter o polo dominante. O polo dominante é 0,33. Seria mais ou menos algo como aqui, não? Profe, Diga. ahí usted está graficando el lugar geométrico de las raíces, pero en el lazo abierto. Sempre se grafica o lugar geométrico das raízes, é sempre para o sistema em laço aberto, para ser o comportamento em laço cerrado. Sim? Ah, no, Recordem que está, isso. bueno, que me había confundido que estaba leyendo las instrucciones de uno que dice que lazo cerrado, por eso como me había confundido. Grafica o lugar das raízes do sistema não compensado, e ubique os polos dominantes em laço cerrado. Os polos dominantes vai ser quando K aqui igual a quanto? A 1,06. Tá claro? Porque essa é a ganância que tenho acá, não? Sim? Então, esse vai ser os polos dominantes em laço cerrado. Tá? Mediante o requerimento do projeto. Nesse caso aqui, tu já tem que os polos são esses. Sim? Tá? Supongamos a equação GDT. Então, se aqui vou passar... Aqui tenho o lugar geométrico traçado, esse é o que está no Gata. Tenho, então, aqui tem o lugar geométrico do sistema em laço aberto, e aqui tenho os polos dominantes. Esses polos dominantes são quando a ganância é igual a 1,06. Sim? E vai me dar, então, esses polos em laço cerrado. Aqui em laço cerrado. Tá correto? Sim?
Então, o que quero? O que vai ser o controlador de atraso? Ele vai, de alguma maneira, traçar de novo o lugar geométrico das raízes de forma que o ponto que passe cá, a ganância hora seja maior. Tá? Vou tentar passar muito cercano esses polos com uma ganância maior. Isso me hace o controlador de atraso. E para isso eu coloco o controlador de atraso muito cercano à la origem, com a diferença de ângulo muito chica entre os dois. Bien? Tá claro? Já hicimos isso. Suponha a equação do controlador. Então, já suponemos que meu controlador tem essa forma. E o que necessito? Quais são meus parâmetros aqui? KC, T e beta. E como encontro beta? Através desse parâmetro que já hicimos também, não? Então, sabíamos que o erro, ou KE que necessitamos, tem que ser igual a quanto? 1 menos... o caveira é igual a 5, não? 1 igual a 5, então isso vai me dar igual a 0,2. Isso é o que queremos, não? E isso tem que ser igual a 1 sobre o KV do sistema, que era quanto? 0,53 vezes beta. Isso me dá aproximadamente que o beta tem que ser aproximadamente 10. Tá claro? Nota que estou seguindo o algoritmo, eu já havia feito isso antes. Tá. E agora, o que tenho que fazer? Ubicar o polo do compensador cerca ao polo dominante e o zero do compensador cerca do polo. Então, o polo dominante acá qual era? Quanto valia o polo dominante? Quanto valia o polo dominante? 0,307. Não, o polo dominante era menos 0,3307. Ah, claro, la parte real, sí. Sim? É a parte real, sim? Então, esse é meu polo dominante. Estou vendo a parte real. Então, tenho que ubicar o polo do controlador cerca disso. Então, se poderia ubicar, por exemplo, em menos 5, não? Estaria bem? Em menos 0,5, desculpa. O 0,05... 5. 0,5, 0,35. Não, eu estou vendo um pouco aqui que é isso. Então, se ubicar o polo do compensador cerca ao polo dominante e o zero do compensador cerca do polo, tá? Então, se na verdade, qual é o polo dominante aqui? Aqui o polo dominante é 0,03, sim? Pero também tenho a origem. Poderia assumir isso aqui muito chico, poderia colocar 0,005, que é isso que ele acha aqui, correto? Professora, poderia colocar outro valor? Poderia colocar outro valor. Ele considera aqui o polo como a origem, pero acá o polo dominante em laço cerrado, correto? Então, se mi polo é igual a isso, se mi polo está ubicado em 0,005, isso implica que beta T é igual a 0,05, sim? Então, isso implica que T é igual a quanto? 0,05 dividido por 10, que isso vai me dar igual a 0,05. Sim? Tá claro? Professora, de onde saiu o 0,05? O Ogata supôs que estava muito cercano a esse ponto da origem e poderia ser 0,06? Poderia. Poderia ser qualquer outro valor. Entende? Que tenha muito cercano dessa região acá. Bien? E quem me diz isso? Quem é esse 0,5? É o zero, porque recordem que mi controlador tem essa estrutura. Mi controlador tem S1 mais sobre T, sobre S mais 1 beta T. Ah, não, aqui está correto. Se eu calculo... Não, aqui está errado, então. Calculei mal. Desculpa, perdão, calculei mal. Calculei mal acá. Fiz um erro acá. Não, desculpa. Que aqui, isso é um erro de cálculo. E notaram qual erro isso é? Multiplicó por 10, profe, en vez de Claro. dividir por 10. Sim. Desculpa. Por quê? Porque, não, o erro meu foi esse, ó. Porque que tenho? É 1 sobre T por beta, que é igual a 0,05. Sim? Claro, ahí sí. E 1 sobre T é igual a 0,05 vezes o beta, que é 10, não?
Então, 1 sobre T vai ser igual a 0,05. Agora sim, perdão. Sim? Tá? Então, é 1 sobre T beta. Então, esse é meu polo e o meu 0 é 0,5. Tá? Aqui posso encontrar o valor de T se quero. O T vai ser igual a um valor muito chico aqui. Ou muito grande. Muito grande. Tá claro? O T vai ser igual a um valor muito grande. Bem? O T é 1 dividido por 0,05. Isso me dá um valor grande. Aí dividam ustedes. Sim? Então, se o meu polo e meu zero do controlador, então aqui calculei o beta, e daqui calculei que o beta é igual a 10, coloquei que o polo, ubicar o polo dominante do meu sistema, então ubiquei o polo, que é 1 sobre beta t, aproximadamente 0,05, sim? E isso me deu, então, se que o zero, esse é o polo, não? Isso me deu, então, que o zero do meu sistema vai ser igual a 1 sobre t, que vai ser igual a 0,05. Tá claro? O que me falta agora? Calcular Kc por a condição de módulo. E como seria isso? Devo colocar mi controlador cá. Mi controlador vai ser o quê? Kc, 1,06, vezes S mais 0,05, S mais 0,05, vezes a minha função de transferência. Eu coloquei o 0,6 cá, simplesmente por simplificação. 1, S mais... Não sei por que hago isso, depois não consigo escrever aí, não? Então, se acá, que deveria ter acá? Vou borrar isso que está aqui. Vocês já têm isso um pouco assim, já sabemos isso, não? Qual era o polo e qual era a função? Só para colocar melhor aqui. E aqui, daqui sacamos que beta é igual a 10, sacamos que mi controlador vai ser dessa forma. Tá? Esse é mi controlador, correto? E aí vamos calcular o módulo. E quanto vai ser? O módulo tem que ser Kc. Vou botar um Kc barra aqui, onde Kc barra é igual a 1,06 Kc. Simplesmente por simplificação, correto? Kc sobre S mais... S mais 0,05, S mais 0,05, vezes quem? Vezes S, S mais 1, S mais 2. E o módulo disso tem que ser igual a quanto? A 1, pero evaluado em que ponto? Agora é o problema. Que ponto deveria evaluar? En el polo dominante. Sim, pero não necessariamente ele vai passar no mesmo polo dominante, sim? Pero eu posso considerar que ele tem o mesmo fator de amortiguamento. Então, se tenho que calcular um polo que passe por esse local, no qual o meu fator de amortiguamento seja igual a menos 0, o fator de amortiguamento seja de menos 0,491, correto? Recorda que todos os fatores de amortiguamento estão na mesma linha reta. Então, com isso, o que hago? Nota que aqui tem o lugar geométrico das raízes, traço o lugar geométrico das raízes por sistema compensado e busco um polo que está com o mesmo fator de amortiguamento, tá? E se meu lugar geométrico da raiz está bem, eu posso aqui encontrar a parte imaginária, a parte real desse polo, sim? Nota que ele é um pouquinho mais para dentro. Bem? Deixa eu dar um zoom aí. Nota que está um pouquinho mais para baixo, pero ele deveria seguir o mesmo raciocínio. Então, se com isso eu tenho um novo polo em laço cerrado, que deveria ser esse polo, e para esse polo eu calculo agora o módulo.
tá? E esse valor me dá, então, o valor da ganância que tenho. Que aqui não coloquei acá, pero eu tenho acá, que calcula, então, se que a minha nova ganância... Vou usar aqui que o meu polo desejado vai ser aproximadamente esse. Professora, pero isso é difícil de encontrar. Sim, é um método gráfico, é hecho de maneira aproximada, pero aproximadamente tu pode calcular que se o fator de amortiguamento é esse, pode testar para diferente ômega n e ver que a súmula dos ângulos dá zero. Essa é uma forma de fazê-lo. E a outra é olhar de maneira gráfica. Sim? Então, esse é o novo polo desejado. Então, evaluando nesse polo asterisco, eu calculo a ganância e vou ter que a minha ganância KC barra, isso é igual a 1,0235, e isso implica que meu KC do controlador é igual a, fazendo a conta, dividido isso por 1/6, aqui não tem o valor, não? Tenho. KC igual a 0,9656, tá? Estou usando os valores que tenho para ir mais rápido. Tá claro? Entenderam isso? Entenderam isso ou não? Silêncio absoluto. Nada entendeu ou não estou em vontade? Se entiende como en el proceso, pero en cuanto como al cálculo, falta como meterla... Sim, como no cálculo na- não é muito complicado. Talvez o que lhe complique um pouco é que tem que elegir esses pontos. Nota que esses pontos são elegidos, sim? Claro, Tá? E esses pontos têm que ser cercanos à origem e um muito cercano ao outro, correto? E isso me dá o fator de beta, sim? Beta aqui é 10, o ângulo entre eles tem que ser muito chico. Esse me dá um ângulo aproximado de 0,4, menos 0,4. Um valor aproximado. Isso se aprende com prática. Vocês vão ver que vendo por Bode é mais fácil entender isso, tá? E aqui o que Profe, tenho? O sistema compensado e o sistema não compensado. Note que aqui, se hago um zoom na origem, o que passa no zoom na origem? Tem um lugar geométrico acá, pero quase que o polo e o zero se anulam. Não sei se se vê isso. claro, hay un círculo y una cruz ahí, si no me equivoco. Sim? Tem um novo lugar, pero o polo e o zero dominante quase se anulam acá. Então, se isso não há como está muito cercano à origem, então, se não há como contribuição desse polo, ele não é um polo dominante. Diga-me, quem queria me perguntar algo? Profe, y me quedó la duda en qué punto evaluó O el ponto que módulo. evalua, tá? O ponto que evalua vem da parte gráfica aqui, tá? Tu nota que esse era o polo dominante que eu tinha antes. Então, eu quero que meu polo dominante agora tenham acá no mesmo fator de amortiguamento, porque nosso polo dominante, qual era o polo dominante do meu sistema? Era esse, não? Menos isso, não? Sim? Claro, Então, quero que meu polo dominante esteja muito cercano. A informação que saco daqui é que posso manter o mesmo fator de amortiguamento. Tá? Então, como haria para o meu sistema que tenho agora cá, para meu novo sistema, esse é meu novo sistema. Que deveria ser? Duas formas. Colocar aqui o fator de amortiguamento e tenho que descobrir o ômega n, sim? Que me satisfaça a condição de ângulo. Recorda que tem que considerar a consideração de fase e ângulo. Bem? Então, se satisfaz a condição de ângulo, não está aqui, não. Não, aqui não está. Se satisfaz a condição de ângulo, quer dizer que esse ponto pertence ao lugar geométrico. Tá claro? Ah, professora, é complexo ser isso? Sim, porque tu vai ter que fazer uma tabla. Tu começa com ômega n, aqui mais ou menos pelo gráfico, tu pode imaginar que valor seria, não? Se esse é 0,5, esse é 0,5, então o fator do ômega n deveria ser um pouquinho maior que 0,5, não? claro. Tá claro? Ou não ômega n, é a parte imaginária. Então, tendo essa parte imaginária e tendo essa parte real, tu poderia aproximar graficamente qual seria esse valor também. Tá claro? Não é exato, recorda que isso é gráfico. Então, se aí poderia, pero tu poderia também, já que tu sabe que isso é 0,49, a ser que esse ponto, ou seja, o ângulo em relação a todos os pontos que tenho aqui,
tem que ser igual a 180. E aí calcular o ômega n e variando o valor de ômega n até encontrar esse valor, o valor exato do polo. Tá? Pero como isso é aproximado, não tem que ter uma precisão exata. Esse método é gráfico, então pela gráfica tu deveria imaginar aqui, tu poderia dizer, não, então aqui deveria ser 0,5, aqui na metade 0,3 e aqui deveria ser 0,55. Não é o mesmo que eu coloquei, pero te serviria, sim? Eu coloquei 0,31 mais 0,55. Tu poderia encontrar 0,3 mais ou menos 0,5. Tá claro? Profe, ahora sí. Sim? Não, talvez não te dá preciso, mas te vai dar algo muito aproximado, muito cercano. E o que passa com o sistema compensado? Note aqui é uma resposta do sistema entrada-rampa. O que passa com o sistema não compensado, que é o de afuera? O erro é quanto? É grande, não? E o que passa com o sistema compensado? É a curva de adentro, o erro, como se espera, é mais chico. Tá claro? E isso que fez foi melhorar o caso erro. O que passa com a resposta transitória? O sistema não compensado, na verdade, aqui ele tem um overshoot menor do que o outro. De certa maneira, tem um comportamento similar, pero sim atua. Ele, na verdade, ele tem um overshoot um pouquinho maior, porque não é preciso, não? Pero o câmbio é mínimo em relação ao que tinha antes. Sim? Aqui deveria ser 0,18, aqui 0,25, câmbio, ou seja, na resposta não é muito... Aí um câmbio, se esse câmbio para ti não for satisfatório, o que deveria ser a hora? Ver um controlador de adelanto, aplicar outro controlador, pero talvez esse câmbio para ti seja o suficientemente válido. Bem? Tá claro? Tem claro isso ou mais ou menos lhe complica? Sim? Não há muita complicação em aplicar o controlador de atraso. O que para mim é importante que vocês saibam quando aplicá-lo e por que aplicá-lo. Vai quedar mais claro quando serve o de adelanto e atraso para o desenho também, a hora que vamos a começar a ver diagrama de Bode. Não sei se tem mais consultas, dúvidas sobre isso. O sea, en cuanto al proceso, no se ve difícil, no se ve complicado, sino No, que no el tema como cálculo más la práctica, yo creo que es la clave aquí. Exatamente. E, na verdade, notem que há muitas coisas que dependem da pessoa que está sendo desenho, porque há coisas que há que selecionar. Sí, É uma receita de cake, pero no qual te diz que algumas coisas tu tem que selecionar. Tu vê claro, a quantidade de coco que vai colocar em tu pastel. claro, exacto. Sí, sí, Uhum. tiene que ver como más como con lo preciso que tiene que ser de acuerdo a cada sistema. Exatamente, o conhecimento que tem o operador do sistema. Recordem que esses métodos que estamos vendo agora são métodos baseados em coisas gráficas, não é tão preciso. Vamos a ver depois um pouco de controle, que é controle por variável de estado, no qual aí podemos colocar um pouco de optimalidade e ter alguns critérios de performance ou desempenho para o meu sistema. Pero é importante que vocês entendam a diferença entre as diferentes estruturas e entendam se podem ver um lugar geométrico, interpretar e saber como atuar sobre ele. Alguma consulta? Nenhuma consulta? Hoje já passamos da hora. Mañana, eu deixei o exercício que hice hoje, não terminamos, então amanhã vamos a terminar de ver o exercício 1, eu creio que não há dúvida, não? Para quem viu na classe hoje. O exercício 2, que foi uma pergunta de uma prova, tentem fazê-lo para a classe de amanhã. Vamos ver consulta se tem do trabalho durante a classe, avise seus companheiros. Estou complicada de tempo fora da classe para responder consultas e Cristóvão está enfermo. Então, se ele está com licença, não pode, não sei se vai poder atender essa semana. Assim que prefiro, se tenho consulta, que venham à classe amanhã. Correto?
E vou a dar talvez uma atividade de diagrama de Bode para revisar, que a partir da próxima semana empezamos a ver então esse desenho de controladores com Bode. Alguma consulta? Duda? Não? Avisem seus companheiros se têm consulta do trabalho, que preferentemente venham à classe amanhã, que vou estar respondendo dúvidas. Además de fazer a tarefa e atividade de Bode, vamos a ver se dou como para que vocês leem e veem algo para a próxima classe. Não? Não há consulta nem dúvidas? Estamos bem? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda, pero más que nada es personal. No sé si después de ok. la Dejo clase. de gravar, então, se nadie hay dúvida do trabalho, então, tchau. Nos vemos, então, amanhã, não na próxima semana.